Eita, viu? Chegamos em mais um vídeo de dinâmica do movimento circular. Isso mesmo, esse assunto que é fascinante, é muito bom, é elementar da física clássica. Então, hoje nesse vídeo eu quero te convidar para que você venha nessa aventura de física, de aprendermos mais exercícios, já que esse vídeo vai ser somente realizando exercícios. Nosso segundo vídeo somente de questões que vamos trazer, seja questões da UPE, do SSA, do Enem, também baseados no estilo Enem, ou também questões militares, das diversas possíveis. Bom, então meu convite está feito. Peço que você, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o nosso trabalho. E se você não conhece o nosso Instagram, vai lá, que é o mesmo nome que está no YouTube aí, M4TH Carlinhos, e estaremos lá também com diversos outros vídeos. Mas vamos ao que interessa, vamos para a alegria, vamos para o entusiasmo, que é resolver questões. Bom, nesse primeiro caso, você vê essa questão aqui e pensa, que coisa difícil. Não, porque veja bem, é uma questão teórica. Você precisa entender quando que é normal e quando o peso vai ser maior. Bom, precisamos disso da resultante centrípeta. Mas antes de tudo, veja que essa bicicleta que está aqui no seu canto esquerdo, ela vai percorrer todo esse trajeto ondulatório. Alguns trechos têm um raio maior, outros têm um raio menor, ou até mesmo nem tem raio, né, como no ponto C. Bom, e a questão é qual desses locais vai ter uma maior intensidade da reação normal. Bom, mas antes de tudo, eu quero que você entenda que em cada um desses pontos vai ter uma normal maior ou uma normal menor. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, teremos resultante normal e também a parte do peso. Bom, e com isso vejamos no caso quem vai ser maior e quem vai compor a resultante centrípeta. No caso, você pode perceber que a normal vai ser maior do que o peso, porque ela aponta para o centro da trajetória, para o centro dessa circunferência B. Mas se você for observar, nesse caso aqui de RD, você vai perceber o quê? Que se eu for desenhar novamente aqui esse bloco, né? Seja essa bicicleta de uma maneira simples de se fazer, de maneira mais simplificada, né? Para não atrapalhar com o desenho, veja que o peso vai acabar sendo maior do que a força normal. Porque veja bem, o peso aponta para o centro da trajetória e a normal vai estar apontando em sentido oposto, né? Mas quem que está apontando realmente no centro da trajetória? O peso. E se ele aponta para o centro, ele vai ser maior do que a normal. Então, nesse caso, a gente já descarta. A gente já descarta quando a circunferência estiver emborcada para baixo, né? Ou seja, se estiver nesse sentido aqui, ele estiver passando por cima dessa parte que seja uma lombada, a gente já descarta, pô. Porque a normal, nesse caso, vai ser pequena. Vai ter um valor menor. Outra coisa muito interessante é observarmos a relação com o raio, já que tanto nesse primeiro caso quanto no no raio de E, a normal vai ser maior do que o peso. Mas vale dizer que o raio interfere bastante, porque veja bem, se eu for colocar a equação da resultante centrípeta aqui, ó, ou seja, mv ao quadrado dividido pelo raio, é igual ao que? A normal maior do que o peso. Se você observar essa equação aqui, da resultante centrípeta, temos o raio no denominador. O que eu quero dizer com isso? Se eu diminuir o raio, eu naturalmente aumento essa subtração, de normal menos o peso. Ou seja, nosso objetivo é ter que pegar o menor raio possível, dentre essas circunferências em que a normal é maior do que o peso, ou seja, quando acontece uma depressão. Então, será simples, né? Quem é menor, R de E ou R de B? Logicamente, o menor é R de B. Ou seja, é nesse caso, no caso B, que a resultante centrípeta vai ter uma normal bem grande. Então, essa é a nossa resposta da questão do SSA da UPE. Muito bem elaborada, muito bem feita essa questão, uma questão teórica que você precisa de uma análise bem apurada. Ou seja, a nossa resposta é a parte B, essa circunferência aqui, essa segunda depressão, depressão B. Mas tira teu print aí, que eu sei que você quer tirar sobre essa questão, e vamos para a próxima. Mas aqui vamos para a questão número 2, e não nos esquecemos dele, do pêndulo. O mais famoso pêndulo. No vídeo passado falamos sobre o pêndulo cônico, em que o pêndulo, a massa pendular, vai fazer o movimento de uma circunferência no plano horizontal. Mas aqui veremos o plano vertical. Ou seja, o pêndulo simples, em que ele vai fazer tipo esse movimento aqui do meu dedo de oscilação. Ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Beleza? Mas da mesma forma, ele existe um raio ali presente, tá? Mas bem, observemos essa questão que nos mostra um pêndulo simples, né?
Ou seja, existe um tetozinho em que esse teto se liga um fio e esse fio também se conecta a uma massa pendular, como você pode perceber. Mas você também olha um ângulo θ. Quando você vê esse ângulo, você se lembra de quem? Seno e cosseno, né? Ou seja, vai ter que ter alguma coisa aí com seno e com cosseno. Bom, mas você sabe que vai acontecer esse movimento oscilatório, de cima para baixo. Bom, mas com uma questão de dinâmica, temos que também fazer as forças presentes nele. Então vamos nessa, achar a força presente em cada um dele. E veja que também é importante a gente saber qual que é a tensão ali presente. Porque essa tensão ela vai ser o objetivo da questão. Ou seja, qual vai ser a intensidade da força de tensão nesse fio. Bom, então vamos aos cálculos, que é os cálculos nós iremos. Bom, veja que essa massa pendular tem um certo peso. Você sabe disso, ela tem um certo peso. Esse peso aponta verticalmente para baixo, né? Peso, aqui, isso mesmo, força-peso. Bom, mas existe uma tração ao longo desse fio. E essa tração aponta aqui, ó, ao longo desse fio que está conectando a massa pendular ao teto. Bom, por outro lado, você também sabe que essa força-peso precisa ser decomposta, tá? Precisa ser decomposta para saber quais os vetores, ou seja, quais as decomposições dele, vão estar no sentido do movimento, no sentido da resultante centrípeta e tudo mais. Vamos lá então. Temos PY e PX. Vamos começar primeiro com PX. PX, ó, lembra do plano inclinado, hein? PX vai estar, ó, na direção horizontal, né? PX aqui presente, um pouquinho inclinado, levemente inclinado. Por outro lado, também temos PY, em sentido oposto a quem? A tração. Está em sentido oposto à tração. Você percebe aqui, ó, PY. Posso desenhar aqui PY. E ó, é a mesma coisa aqui no plano inclinado, hein? PX, P seno, PY, P cosseno. Beleza? Então essa é a nossa ginga, nosso jeito de fazer a questão. Bom, agora temos alguns dados, desenhamos todos os vetores. Ou seja, a massa pendular é de 2 kg. O nosso raio ou o comprimento do fio é de 0,5 metros. Por outro lado, essa massa pendular está a 3 metros por segundo. E também, não nos esquecendo, o valor de seno e de cosseno. Seno 0,8, cosseno 0,6. Mas e agora? É simples, agora é simples. Quem que está apontando no sentido da trajetória circular? Veja bem, olha aqui, olha um pouco, olha um pouco. Bom, é T, a tração, e também PY. Eles estão na mesma direção. Porém, o sentido do raio é obtido por quem? Quem está apontando de fato para o centro da circunferência. Justamente tração. Logo, a tração é maior do que PY. Então, nossa resultante centrípeta está simples, né? Ou seja, tração menos PY igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. Perfeito. Bom, tu sabe que PY é peso vezes o cosseno. O peso aqui é quanto? 20. 20. 2 vezes 10. 20 vezes quem? Vezes o cosseno. Ou seja, 20 vezes 0,6 vai dar quanto? 12 newtons. De maneira simples, 12 newtons, beleza? Então temos tração menos 12 é igual a quem? A massa, que é quanto? 2 vezes velocidade ao quadrado, que essa velocidade é 3. 3 ao quadrado quanto? 9. Dividido pelo raio. O raio que é quanto? 0,5 metros. Ou seja, posso colocar aqui, ó. Você sabe que quando eu divido o número por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. E se eu fizer todos esses cálculos aqui, passando esse 12 positivo e também passando esse 0,5 vezes 2, ou seja, multiplicando por 2, teremos que a nossa tração vai ser exatamente 48 newtons. E aqui está o nosso resultado, o nosso valor para um pêndulo simples. Veja que essa questão não é difícil. Você tem primeiro, ó, sempre analisar os vetores presentes na massa pendular. Mas aqui, tira teu print, que a questão é tua, o quadro é seu. E vamos para mais uma outra. Aqui vamos nessa. Na próxima questão, com muita alegria, com muita disposição, falaremos sobre um avião que vai fazendo esse movimento circular. Portanto, sobre ele vai ter uma resultante centrípeta. E você pode observar esse movimento aqui. Que esse movimento vai fazendo um looping, um looping, um looping. Bom, e esse avião, dentro dele existe um piloto. E esse piloto está sobre um assento. E a questão é que no ponto mais alto dessa trajetória, qual vai ser a normal exercida no assento sobre o nosso piloto. E bem, a questão é simples. A gente precisa entender também que o avião, quando ele passa por esse ponto mais alto, ele está de cabeça para baixo, né? Está de cabeça para baixo.
portanto o piloto também está de cabeça para baixo, né? Ou seja, o assento está acima dele, o piloto está abaixo. Portanto, a normal faz o quê? Empurra ele para baixo também, aponta no sentido para baixo. E bem, vale dizer também que a gente também precisa colocar a resultante centrípeta em jogo, né? Bom, analise comigo, eu não tô falando do avião em si, estou falando do piloto e do seu assento, da normal que esse assento faz sobre o piloto. E nesse caso, do ponto mais alto, a normal aponta para baixo, assim como o peso. Bom, então veja comigo. Você pode colocar essas forças aqui, eu também presentes. Peso e também normal. Ou seja, ambos estão atuantes aqui, tá certo? Peso e normal estão presentes. Logo, a nossa resultante centrípeta vai ser uma soma, né? Ou seja, normal mais o peso é igual a quem? mv ao quadrado dividido pelo raio. Acabou-se. Acabou-se, papai. E o nosso objetivo é saber quanto vale a normal, a reação normal. Bom, temos o peso? Lógico que temos. Por quê? A questão nos dá a massa desse piloto, que é 80 kg. Mas também a questão nos dá o raio, pelo qual essa aeronave vai percorrer, ou seja, nessa circunferência. E além disso, a questão nos dá a velocidade que essa aeronave está, que é 180 km por hora. Quando você vê km por hora, já converta para metros por segundo, já que está tudo no Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, 180 dividido por 3,6, porque essa é a conversão. E se eu fizer isso, você já sabe que 180 dividido por 3,6 é 50 metros por segundo, né? Ou seja, 50 metros por segundo, de maneira nítida, de maneira clara. Mas bem, agora basta substituir e sermos felizes, né? O peso é quanto? 80 vezes 10, ou seja, normal mais 800, né? É igual a massa, que é quanto? 80 vezes a velocidade ao quadrado, que é quanto? 50 ao quadrado. Bom, vou colocar aqui na malícia, ó, 50 elevado a 2. Por que eu vou colocar 50 elevado a 2? Porque o nosso raio também é quanto? 50. Então, vou colocar 50 aqui, ó. O nosso raio também. Logo, se eu tenho 50 elevado a 2 dividido por 50, só basta eu subtrair menos 1 nesse expoente de cima. Ou seja, vamos ter, no caso, somente, ó, apagamos o 50 de baixo e colocamos 1 aqui. Ou seja, a mágica já está feita. Somente multiplicar esse produto da nossa direita e passar o 800 subtraindo. Bom, essa multiplicação aqui dá 4.000. E 4.000 menos 800 dá quanto? 4.000 menos 800, você percebe que a resultante normal, a força normal, desculpe, ela equivale à equivalência de 3.200 newtons. Então, normal aqui, ó, como sendo 3.200 newtons. É o nosso valor, é o nosso resultado para sermos felizes mais uma vez felizes, ou seja, uma questão simples, nada de muito difícil, mas que tem muito a nos ensinar. Então tire seu print e vamos nessa para a próxima. E voltamos para o exemplo de número 4, esse exemplo um pouco mais inusitado, que falaremos do globo da morte, já que não tivemos nenhuma questão a respeito disso. Mas para não ficar só naquela parada de achar a velocidade mínima, bom, eu não quero ficar na questão simples, na questão mais fácil, naquela muito trivial, não. Vamos usar essa questão aqui, que utiliza um pouco de seno, um pouco de cosseno. E bem, a gente também tem que decompor as forças aqui presentes para saber o quanto que vale essa resultante centrípeta. Mas bem, vamos aqui ao que interessa, que é essa questão. Essa questão que é belíssima e nos questiona, né, qual que vai ser a resultante centrípeta, e também ela pergunta qual que vai ser a força normal, a intensidade da reação normal. Mas bem, observe aqui a questão que vai ter um indivíduo que vai estar utilizando sua motocicleta. Essa motocicleta, note que eu representei por esse quadradinho preto, tá? Porque é muito difícil, tá? Desenhar é uma parada muito complicada para mim. Mas enfim, eu coloquei aqui como sendo a representação dessa motocicleta, esse quadradinho mais escuro. E bem, a questão pergunta justamente quanto vai ser a reação normal e qual vai ser a composição da resultante centrípeta. Veja que o conjunto moto e também aquela pessoa, aquele indivíduo que está ali presente nela, equivale a 160 kg. O raio da trajetória é de 4 metros e também a velocidade quando ela passa pelo ponto B, que é o ponto que nos interessa, é de 12 metros por segundo. Bom, então agora como a questão é de dinâmica e a gente quer saber essa normal,
A gente tem que colocar todos os vetores presentes na figura, né? Bom, mas antes de tudo, você sabe que esse conjunto tem um peso. Tem um certo peso, você sabe disso. Então, portanto, o peso aponta verticalmente para baixo, no sentido do astro, né? O centro do astro. Outra coisa, essa moto ela está encostada nas paredes desse círculo, desse globo da morte. Outra coisa, se está encostada em uma superfície, existe a reação normal. E bem, a superfície está aqui. E se essa reação normal forma 90 graus com essa mesma superfície, então a normal precisa apontar para onde? Para o centro da trajetória. Então ela vai ser uma das componentes da resultante centrípeta. Tá aqui, ó, normal também presente, beleza? Outra coisa, essa força-peso, ela está totalmente correta? Não, não está. Ela precisa ser decomposta, porque a gente tem que saber os vetores, as decomposições desse vetor principal, o vetor resultante, que é o peso, e saber qual vai ser Px, Py, qual deles vai estar no sentido da resultante centrípeta e quais deles vão estar mais atuantes, tipo, em mais evidência nessa figura. Bom, podemos perceber que a decomposição é simples, tá? É bem simples. E a gente pode colocar aqui, ó, essa composição aqui, que vai um pouco mais inclinada para cá, ou seja, Px ou Py? Te pergunto, Px ou Py? Lembre que essa figura está inclinada, tá? Está invertida. Então, pergunta, Px ou Py? Nossa resposta é exatamente Px. Exatamente. Px compõe essa parte aqui, ó. Px. E Px é o quê? P-seno, né? Você sabe disso. Px, P-seno. Py vai estar, então, apontando junto com a normal para o centro da trajetória. Ou seja, aqui vai estar, ó, Py também. Py apontando. Bom, então agora, de maneira mais didática, de maneira mais simples, já que está muito carregada a imagem, eu posso colocar assim, ó, Py mais normal igual a resultante centrípeta, ou seja, mv ao quadrado dividido pelo raio. Bom, como a gente quer a normal, eu vou passar esse Py subtraindo já, tá? Ou seja, normal é igual a mv ao quadrado, ou seja, resultante centrípeta, menos, que ele estava somando, portanto, ele passa negativo, menos Py. Logo agora, só basta substituir os valores que estão aqui acima, né? A massa é quanto? 160, né? Você sabe disso, 160. Velocidade, 12 metros por segundo. Mas esse 12 precisa estar ao quadrado, ou seja, vai ficar 144, né? Perfeito. 144 dividido pelo raio, que é justamente 4 metros, menos Py. Quanto que vale o peso? Se a massa é 160, o peso é isso vezes 10, ou seja, 1.600, né? 1.600 vezes quem? Py é peso vezes o cosseno. E o cosseno, qual vai ser o cosseno? Temos um ângulo de 60 graus aqui. E por a gente observar as regras da geometria, forma-se ali um quadrilátero. Um quadrilátero. E, ou seja, existem ângulos opostos, ângulos paralelos. Portanto, o ângulo que temos que utilizar é 60 graus, tá? 60 graus mesmo. Cosseno de 60 graus, meio, ou seja, 1 sobre 2. Então, basta dividir por 2, ó. Perfeito. Qual vai ser o resultado de toda essa operação aqui? Bom, é um cálculo bem extenso, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dizer logo a resposta, né? Ou seja, isso aqui vai dar exatamente 4.960 newtons. Vai ser a intensidade da nossa componente normal, que também faz parte da resultante centrípeta. Mas e aí, gostasse dessa questão? Vamos para a última, viu? Não acabou não, A última também vai ser sobre pêndulo. Pêndulo é muito importante, viu? É uma questão da Unesp. Tire seu print aí, seja feliz. Vamos aqui ao último exemplo, o exemplo mais esperado da Unesp, Universidade de São Paulo. Ou seja, é um vestibular muito concorrido, mas é uma questão que não é muito difícil, ou seja, aquela questão que você tem que matar logo para você conseguir a sua vaga tão desejada, tão esperada. Bom, então entendamos aqui a situação. Veja, aqui existe um sistema de polias, como você pode perceber. Vou começar pela essa parte mais à direita, em que existe um certo saco, uma massa Mzinho, de 66 kg. E está ele conectado a um fio. Esse fio passa por essas polias, passa por outra polia fixa também e se conecta a uma massa pendular. Você pode ver aqui, massa pendular M maiúsculo, de 50 kg, que no caso, na questão em si, né, ela é responsável por uma criança, ela é relacionada com essa criança em 50 kg. E ela está tipo
indo oscilando para lá e para cá, descendo e subindo. Bom, vale ressaltar também que a questão nos objetiva saber qual vai ser a velocidade pelo qual ela precisa passar por esse ponto aqui, ó. Vou colocar um ponto chamado de A. Ela vai passar por esse ponto A com uma certa velocidade. E a questão quer saber qual é essa velocidade. Bom, então a gente precisa, antes de tudo, observando essa questão, pensar um pouco e colocar todos os vetores. Lembre-se que eu sempre falo isso. Antes de toda a questão dinâmica, ponha os vetores que estão atuantes em cada uma dessas figuras, porque eles vão te ajudar bastante. Dificilmente você erra uma questão se seguir esse passo a passo. Então vamos lá. Começando por esse saco. O saco ele está em equilíbrio dinâmico. Lembrando disso, ele está em equilíbrio dinâmico, não está nem subindo nem descendo. Portanto, a tração é igual ao peso dele, né? Beleza? Vamos lá. Coloquemos aqui a tração apontando para cima no sentido do fio, beleza? Tração está aqui. Logo abaixo dele, temos o que? O peso apontando verticalmente para baixo no sentido do centro do astro. Ou seja, percebamos aqui, né? Direitinho, direitinho. Ou seja, a tração corresponde ao peso do saco. E o peso do saco, você sabe que ele equivale a quantas massas? Conta qual é a massa dele. 66 kg. Portanto, o peso é isso vezes 10. Ou seja, 660, né? Newtons. Portanto, eu coloco aqui, ó, tração 660 newtons. Legal? Beleza, primeira parte resolvida. Você sabe que a tração ela corre ao longo desse fio. E por ela correr ao longo desse fio, ela também vai atuar na outra massa pendular. Porque essa massa pendular está conectada ao mesmo fio. Então vamos lá. Coloquemos também novamente essa tração aqui. Vou só apagar o comprimento, né, desse fio, né, que vai ser o nosso raio posteriormente. Mas então coloquemos aqui, ó. Coloquemos aqui a nossa tração. A tração também está presente aqui. Outra coisa muito importante. Essa massa pendular, quando ela descer aqui, ela vai ter um peso. Como ela tem em toda a trajetória. Mas perceba que o peso não vai estar como está aqui, ó. Porque se eu for observar a situação nesse ponto inicial que ela está antes de descer, o peso vai ser decomposto em componentes Y, componente X, como a gente viu no exemplo anterior. Mas bem, quando eu considero um ponto A, que seria o ponto mais baixo dessa trajetória, o peso atua como sendo um vetor resultante. Ou seja, o peso atua em si. Eu não vou precisar fazer com que haja decomposição desses vetores, não. Vai ser o peso resultante mesmo, tá? Então, beleza. Bom, você sabe que a resultante centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória. Portanto, a tração está apontando para cima, o peso para baixo. E você sabe quem é maior, só vou falar isso. Tração é maior. Portanto, a tração vai ser maior do que o peso. Ou seja, a tração menos o peso da garota, tá? Lembrando que é o peso da garota, não o peso do saco. O peso do saco já morreu. O peso desse saco era para saber quanto equivale essa tração que a gente acabou de achar, que é 660 newtons. Bom, então agora só basta equivaler essa subtração a resultante centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo R. Né? Beleza, perfeito, perfeito. A tração é quanto? 660. Massa, então coloquemos aqui, ó, 660. Menos o peso que é quanto? 500 newtons. A massa da garota é 50 kg. Portanto, o peso basta multiplicar por 10. Ou seja, vai ficar 500 newtons, né? Ou seja, menos 500 é igual a massa de quem? Massa de quem? Da garota. Cuidado, viu? Não coloque essa massa do saco, né? Então, a massa da garota 50 vezes a velocidade ao quadrado, que é o que eu quero, dividido pelo raio. O raio vai ser o comprimento desse fio, tá? E o comprimento de fio, né? Você pode perceber que ele equivale a 5 metros. Portanto, basta dividir por 5 no nosso denominador. Bom, se eu fizer todas essas subtrações, eu vou encontrar que essa velocidade ao quadrado vai ser igual a 16. Igual a 16. Portanto, 16 na raiz quadrada é quanto? Bom, você sabe disso. Você sabe que isso é muito simples. Ou seja, a raiz de 16 é quanto? 4 metros por segundo. E essa é a nossa velocidade pelo qual essa massa pendular, que no caso é uma garota, uma criança, ela vai passar do ponto mais baixo da trajetória, em que se opõe tração e força-peso. Bom, então aqui está o nosso vídeo a respeito de dinâmica do movimento circular. Isso aqui na parte 2, né? Parte 2. E agora, vamos para o mais legal.
trabalho e energia. Como que todas essas relações estão relacionadas, como é que elas estão ligadas ao trabalho? Porque trabalho é nada mais de uma força que promove um certo deslocamento. Ou seja, estou fornecendo energia para um corpo ao passo que eu aplico uma força nele. Então, esse vai ser o tema do próximo vídeo, ou seja, trabalho e energia, os gráficos relacionados a isso, energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e tudo mais, tudo para sermos felizes. Então, desde já eu te agradeço pela tua participação, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa o seu like e até uma próxima. Valeu, falou!